Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês têm passado aí? Tá gostando, né? Tá gostando de ficar em casa, né? Eu sei, eu te conheço. Rapaz, ficar em casa é horrível, pelo amor de Deus. Tem alguns que ficam em depressão, tem uns que ficam tristes. Eu particularmente fico com muita raiva, parece que eu tô aprisionado dentro da minha própria casa, é impressionante. Você não pode sair para fazer nada, qualquer coisa é motivo de ficar assustado e pegar essa doença aí que todo mundo sabe qual que é. Mas enfim, né? Fazer o quê? É um momento que infelizmente todos nós estamos passando e temos que levar da melhor forma possível, tomando as devidas precauções para que nós não possamos adquirir essa doença, né? Uma coisa que tem me ajudado a me acalmar nesses momentos aí, fazer a meditação, não sei se vocês são adeptos disso, mas um método Wim Hof de meditação, de reflexão, de respiração, tem me ajudado muito. Não sei se vocês gostam desses métodos alternativos de meditação, controle da respiração, eu recomendo demais, né? E tem muito site no YouTube legal a respeito disso daí. Só você dá uma procuradinha aí. Clube da Meditação, um excelente canal também que eu sugiro também de meditações. O próprio canal do Wim Hof, né, em inglês, mas é muito claro, muito objetivo a forma como ele aborda os assuntos tratados por ele. Muito legal, acho que vale a pena demais, né? Enfim, lembre-se, então se sair de casa, tiver que sair por causa do corona, evite de ficar ao máximo se expondo em condições desnecessárias, né? Você tá vendo que o indivíduo está tossindo ali, vai ficar perto dele? Lógico que não. Pensa, né? Vai conseguir disseminar essa pandemia ainda mais? Lógico que não, ainda mais se tiver velhinho em casa, né? Ou se tiver criança, né? Então é melhor evitar aglomerações. Bem, eu não tenho costume de fazer esse tipo de transmissão, vocês sabem muito bem. Eu preferia estar muito mais numa sala de aula para a gente poder conversar, trocar experiências, mas devido às circunstâncias, aqui estou eu. Então, como é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de transmissão, eu gostaria do feedback de vocês quanto à qualidade do som, quanto à qualidade da imagem. E deixa aí nos comentários aí se você gostou ou não, você me fala, né? Como diz o pessoal, dá um like, não dá um dislike, pelo menos me dê esse feedback para que eu possa me aperfeiçoar nas demais transmissões, nas demais gravações, né? Porque a gente sempre tem que evoluir, né? Sempre tem que se aperfeiçoar cada dia mais, se não é uma pessoa melhor. Enfim, então hoje vai ser uma continuação das nossas aulas. Então, portanto, na aula passada a gente viu sobre nucleotídeos, ácidos nucleicos, vocês se recordam, falamos de DNA, RNA, e hoje vamos dar uma continuidade, que seriam as funções que o ácido nucleico pode assumir, né? Então, essas funções que ele pode assumir tem um ramo, uma divisão da biologia que é denominado dogma central da biologia molecular. Então a gente vai ver quais seriam as funções que o DNA e o RNA podem desempenhar para o papel da vida biológica no planeta Terra, ok? Então eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque como não tem perguntas e respostas, não tem interação de vocês, eu vou tentar ser mais objetivo possível. Mas se vocês tiverem dúvida, alguns comentários também, vocês podem colocar aí embaixo aí no próprio YouTube, ou também a gente tem aquele canal do WhatsApp lá que nós criamos no nosso grupo de WhatsApp. Também temos o Virtual If, que vocês podem se comunicar lá comigo lá. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas de qualquer forma eu vou responder mais cedo ou mais tarde, ok? Então tá bom então. Dito isso, vamos começar. Dogma central da biologia molecular. Então, o DNA, ele se autorreplicando seria o primeiro processo. DNA originando DNA, replicação. E depois, quando um RNA ele serve como molde para a síntese de uma outra molécula, que por exemplo o nosso RNA, esse processo é descrito como transcrição. Já quando o RNA ele é utilizado num processo de obtenção de proteínas, esse processo é chamado de tradução. Então a gente pode dividir o dogma central da biologia molecular em três: replicação, DNA originando DNA, transcrição,
DNA originando mais tarde um RNA e o RNA participando de um processo em que mais tarde será originado moléculas de proteínas, portanto denominado tradução, replicação, transcrição e tradução, ok? Então vamos ver em detalhes como que seria cada etapa desse daí. Replicação. Só com esse slide que nós estamos visualizando aí, vocês podem ver que temos uma molécula de DNA, né? Como nós chamamos a molécula de DNA na aula passada, uma fita dupla, né? Uma molécula de fita dupla, que elas são complementares, onde tem adenina de um lado, tem timina do outro, quando tem citosina de um lado, tem guanina do outro, né? Então essas fitas complementares, e elas são antiparalelas, que nós comentamos na aula passada também. Ora, uma molécula caminha de 5' 3', e a outra, o contrário, 3', 5', 5', 3', né? Nós comentamos isso, chama fitas antiparalelas. São algumas propriedades que nós estudamos na aula passada da molécula helicoidal do DNA. E nessa molécula a gente percebe claramente essa conformação helicoidal e temos uma coloração azulada e uma coloração cinza. Como vocês podem ver, ora, a fita com coloração azulada, ela é a fita antiga, a fita velha. Já a fita que está se formando, que é de coloração cinza, é a fita nova. Então, o processo de replicação, de uma maneira holística, né, de uma maneira mais ampla, a gente pode ver que ele gera, a partir de uma molécula de DNA, são geradas duas moléculas de DNA, né? Então, ora uma velha e ora nova. Nova com velha. Então pode ser visto ali azul, cinza e cinza, azul. Portanto, esse processo é chamado de semi-conservativo. Você está conservando como se fosse a metade da fita original. E graças a isso, o processo de replicação ele é muito preciso. Então, por ser tão preciso assim, né, ele tem essa característica de você ser capaz de transmitir de uma geração após a outra. Então, a cada geração, né, ou a cada ciclo de replicação, são geradas duas novas moléculas, como vocês podem ver ali no slide. Uma molécula originalmente de coloração azul, né? Então foram originadas duas, uma fita velha de cor azul e uma fita nova de coloração alaranjada, né? Então, de uma originou-se duas, e daquelas duas originaram-se mais duas, portanto, ao final do processo, 4. A cada ciclo são gerados duas novas moléculas. Podemos colocar se fosse uma função exponencial, 2 elevado a n, onde n seria o número de ciclos, né? Então você pode ver que no segundo ciclo nós temos moléculas velhas e moléculas novas, onde ali está representada da cor branca, seriam todas as moléculas novas naquele processo ali, ok? Bem, durante o processo de replicação do DNA ou amplificação do DNA, são encontradas várias enzimas e existe diferença também do processo entre procariotos e eucariotos. A diferença basicamente é que nos eucariotos o processo é muito mais complexo em eucariotos. Então aqui a gente vai utilizar como molde para nossas reflexões, principalmente os procariotos. Lembrando que o nosso livro-texto, como eu já comentei em sala de aula, é esse livro aqui, ó, Princípios de Bioquímica de Leninger, ok? Essa edição que eu tenho aqui é a 7ª edição, mas nós podemos encontrar na nossa biblioteca lá a 6ª edição. Só muda a capa, o conteúdo, é lógico que tem algumas edições interessantes, né? Mas só que a essência da coisa está presente em ambos. Mas para quem quiser alguma coisa mais resumida, eu também recomendo a leitura desse outro livro que é muito bom também, que foi aquele pessoal desenvolvido na Universidade Federal de Lavras, né? Que é denominado Genética na Agropecuária. Que é um livro também muito interessante, certo? Mas lembrando que o nosso livro base é esse daqui. Então, dito isso, voltemos para a nossa reflexão aqui. A enzima que de fato faz o processo de replicação da nova molécula de DNA chama-se DNA
polimerase, né? E nós já falamos isso na aula lá de enzimas, né? DNA polimerase, polímero, constrói polímero. O que é um polímero? Uma molécula constituída por monômeros, que são unidades menores, né? Ase, terminação ase, lembra de enzima. DNA polimerase, uma enzima que constrói uma molécula de DNA, um polímero de DNA, que é um ácido nucleico, constituído por subunidades monômeros denominados nucleotídeos. Já falamos isso na aula de ácidos nucleicos, certo? Então, olha só, a DNA polimerase, ela sempre adiciona novos nucleotídeos na posição 3' né? Então, pelo esquema que nós podemos visualizar aí, vocês podem ver que uma fita, a replicação do DNA é contínua e na outra é descontínua, né? Porque se a DNA polimerase ela só reconhece a posição 3' e a replicação é feita simultaneamente na forquilha de replicação, que a forquilha de replicação é justamente onde a gente está vendo, seria a abertura da molécula de DNA, existe a síntese, portanto, de DNA de uma forma descontínua. Então, numa fita, dá-se de uma forma contínua o processo de replicação e na outra dá-se de uma forma descontínua, né? E nesse fragmento, que são da forma descontínua, é chamado de fragmentos de Okazaki, ok? A pergunta, então, que poderia ser feita é, ora, como que então é feito esse processo? Então, a gente vai tentar dar um enfoque principalmente nos procariotos, ok? Então, vamos lá. Como vocês podem ver nesse esquema aí, ó, chamar a atenção para DNA gerase, a helicase e a primase, SSB, DNA polimerase 3, depois DNA polimerase 1 e, por último, DNA ligase. Tá? Então, nós falamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 enzimas que fazem parte do processo de replicação de uma molécula de DNA. Então vamos falar de uma forma sintética cada uma delas aí, ok? DNA gerase. Imagina o seguinte, para que a DNA polimerase faça o seu papel, que é de amplificar ou criar uma nova molécula de DNA, como que ela vai entrar ali? Lembrando que aquela molécula de DNA é uma fita dupla que está ligada uma a outra por pontes de hidrogênio no seu núcleo, no seu cerne. Como? Então tem que vir enzimas antes para facilitar o processo da replicação da nova molécula de DNA. Quem que vai vir antes então? DNA gerase. Olhe, imagine, a fita de DNA ela é helicoidal. Então ela é enrolada em si mesma no sentido para a direita. Se você pega duas fitas, pega um barbante, enrole-os uns sobre os outros. Se você tentar abrir esses dois barbantes, o que você vai perceber? Que naquela parte da extremidade lá na frente, uma fita vai compactar muito a outra. E esse processo de compactação, de espremer uma fita sobre a outra, é chamado de superenovelamento da molécula. Então, para que a DNA polimerase consiga entrar e replicar a nova molécula, ela deverá abrir a molécula de DNA. Mas, se abrir uma molécula de DNA, vai causar o superenovelamento. Então, é aí que vem a DNA gerase. A DNA gerase ela faz o enovelamento negativo. Ela gira a molécula de DNA no sentido contrário para evitar essa compactação do DNA que vem logo à frente. Ok? Imaginemos que depois que fez esse giro no sentido contrário, que a DNA gerase fez, né, também conhecido como topoisomerase,
ok? Ah, tem que abrir a molécula. Alguém tem que vir ali e romper as pontes de hidrogênio. Quem faz esse papel? A helicase. Então imagine como se fosse a helicase, fosse um pé de cabra. Então ela abre a molécula de DNA, rompendo as pontes de hidrogênio. Lembrando que entre adenina e timina são 2 pontes e guanina e citosina são 3 pontes. Nós falamos disso na aula anterior. Lembre-se, nós falamos na aula de ácidos nucleicos. Então a helicase ela serve como se fosse um pé de cabra rompendo as pontes de hidrogênio, ok? Até aí tá tranquilo. Mas aí como que a DNA polimerase vai entrar no processo ainda? Ela não consegue simplesmente chegar no momento lá, onde eu vou encaixar na molécula de DNA? Tem que ter algum estímulo químico, porque toda enzima ela é altamente específica. A gente falou isso sobre na aula de enzimas, lembra? A gente falou nas aulas de proteínas e falamos que das enzimas que é um papel que as proteínas podem assumir, função enzimática que as proteínas podem assumir. E a gente falou do sítio ativo, da especificidade que existe entre eles, né? Então, portanto, ela não consegue encaixar diretamente na molécula de DNA, essa DNA polimerase. Ela necessita de um estímulo químico que será sintetizado por uma outra enzima que é denominada primase. A primase, portanto, qual é a finalidade dela? Sintetizar uma molécula pequena denominada primer ou iniciador. Esse primer ou iniciador, na verdade, não é uma molécula de DNA. Engraçado, né? Na verdade, é uma molécula de RNA. Então, a DNA polimerase, ela reconhece ' primer e lá ela vai iniciar o processo de adição de novos nucleotídeos na posição 3'. Portanto, se percebam que se a adição sempre se dá na posição 3', qual que é o sentido da vida? Você já se refletiu qual é o sentido da sua vida? Eu te respondo agora. É o sentido de 5', 3', porque toda molécula nova adicionada, nucleotídeo novo, é na posição 3', viu? Agora você está repleto, está pleno. Né? Respondi uma questão da sua vida. Por que nós existimos? Qual o sentido da vida? Você nunca tinha pensado nisso, né? Então pronto, tá aí. Respondi. Mas, brincadeiras à parte, né? Não sou doido, não estou doido ainda, apesar de estar enclausurado na minha casa. Mas a DNA polimerase, então, reconhece esse estímulo químico, que é o primer, e posicionando novos nucleotídeos na posição 3', forma-se a nova fita de DNA. Quem faz daí? É a DNA polimerase 3. A DNA polimerase 3, que na verdade é a enzima que de fato faz o processo de amplificação de uma nova molécula de DNA. Né? Ela é de fato que cria uma nova molécula de DNA. Entendeu isso? Até aí tranquilo? Então, continuando então, hein? Aí, Ramon, por que ali em cima ali a fita nova está sendo conjugada simultaneamente à velha, a fita nova à velha, né? Vocês podem ver que a fita nova é coloração avermelhada ou rosa e a fita velha é coloração mais escura ou cinza, né? Bem, vocês estão vendo que aqui de uma forma contínua e aqui a amplificação está dando uma forma descontínua. Por quê? Você lembra que durante o processo uma fita é contínua e outra fita descontínua, e aqueles fragmentos são denominados como fragmentos de Okazaki, que foi o cientista japonês que levantou essa hipótese? Vocês podem ver que na fita de baixo existe um loop. Olha aqui essa volta aqui, ó. A molécula está fazendo ficando de ponta cabeça, ficando de cabeça para baixo. Por quê? Se uma fita ela deve ser feita simultaneamente à outra, durante esse momento que é a forquilha de replicação, vocês percebam que durante esse processo, se as fitas são antiparalelas, é necessário que inverta a posição 5', 3',
3 linhas, 5 linhas, para que a DNA polimerase encaixe justamente na posição 3 linhas. Então lembre-se o seguinte, né? Lembre-se que a nossa referência sempre é de 5 linhas, 3 linhas, porque é molécula nova, não confunda com a molécula antiga, né? Se a molécula nova é 5 linhas, 3 linhas, obviamente a outra vai estar qual? 3 linhas, 5 linhas, porque ela tem que ser antiparalela. Lembre-se disso, hein? Não errem isso na hora da prova. Então olha aqui, ó. Imagina que isso daqui fosse, aqui ó, vou colocar aqui ó, o adesivinho que até que a Aurora colou aqui, ó, para vocês verem como referência. Se isso é posição 5 linha e aqui é posição 3 linha, se você, imagina uma montanha russa, você vira e fica de cabeça para baixo, né? Então você viu que alternou? Aqui na frente era 5 linha, estava nessa posição. Eles trocaram de posição. E com essa inversão de posições, aí que a DNA polimerase 3 consegue reconhecer o sítio de 3 linhas, né? Para adicionar justamente naquela posição os novos nucleotídeos. Entendeu? Então, olha, é só uma questão de inversão. Lembre-se, como se fosse uma montanha-russa. Se aqui fosse a frente lá do carrinho que está descendo a montanha-russa. Lembra aqui, ó. 5 linhas, 3 sim. Tá aqui, não tá? Agora, virou. Viu que virou? Então, aqui ficou 5 linhas e ficou 3 linhas. Então, é assim que é justamente o que está evidenciado ali, ó. Aquele loop proporciona justamente isso. Você inverte as posições, né, da molécula. Lembrando que 5 linhas, 3 linhas refere-se ao posicionamento do carbono na pentose, né? No DNA é a desoxirribose e no RNA é a ribose. Lembra que a gente falou lá na aula, né? Então, se você quer uma molécula de DNA, portanto, falando de desoxirribose. É o posicionamento do carbono. O carbono número 3, 3 linha, e o carbono 5 linha, carbono número 5. Lembre-se disso, hein? Qualquer dúvida, pega o material que já está lá no portal ou pega as anotações de caderno de vocês que já está nas aulas anteriores, ok? Então, voltando então. Aí, a DNA polimerase encaixou, fez o papel dela bonitinho nos novos nucleotídeos. Tanto na fita contínua, que é a de cima, quanto a fita descontínua, né, que é a fita de baixo. Só que ainda temos um pequeno problema para resolver. Na verdade, dois. Lembre-se que durante o processo das novas moléculas de DNA na fita descontínua, ou seja, os fragmentos de Okazaki, não existe ligação de um fragmento com o outro. E ainda temos o problema que tem uma molécula de RNA no meio da molécula de DNA, que é o primer. Então vem uma enzima como se fosse um revisor de texto, né? Um revisor do genoma, no caso, que nesse caso trata-se da DNA polimerase 1. Qual é o papel da DNA polimerase 1, portanto? O papel da DNA polimerase 1 é revisar os erros que existem na molécula de DNA. Porque durante o processo de replicação pode acontecer que os erros durante o processo de replicação ocorram, né? Porque nada na vida é perfeito. Então a DNA polimerase 3 é como se fosse um revisor. Ora, aqui está errado. Aqui deveria ter encaixado uma timina e temos uma adenina. Então ela vai substituir e coloca o nucleotídeo correto. Então a DNA polimerase 1 faz o processo de revisão, de colocar as bases corretas e de substituir aqueles nucleotídeos que estavam presentes lá na molécula de RNA do primer, tornando uma molécula de DNA. Entendeu? Então, a molécula de DNA polimerase 1, recapitulando, porque eu dei uma viajada aqui. DNA polimerase 1, ela faz o quê? O que ela faz? Ela revisa a molécula de DNA. Onde tem a fita, onde tem um nucleotídeo colocado de uma forma equivocada, ela coloca o nucleotídeo correto. E lá no primer, que é a molécula de RNA, ela substitui os nucleotídeos ali presentes para torná-la uma molécula de DNA. Ficou claro? Beleza? Qualquer dúvida aí, vocês colocam nos comentários aí. Que eu não vou ficar revisando isso aqui não, fazendo edição de texto não. Edição de vídeo, por quê? Porque eu não manjo disso. Né? E eu gastaria muito tempo. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu falei errado, aí vocês me ajudam, porque é a primeira gravação minha, beleza? Para eu poder melhorar nos posteriores. E, obviamente, quando eu tiver mais tempo,
eu vou gravar também uns vídeos mais detalhados. Aqui é só uma visão geral dos principais pontos. Beleza, pessoal? Então, desculpa as falhas aí. Outra coisa também, ficou faltando a última enzima, que é DNA ligase. Lembra que nós falamos que daquele primer, aquele segmento que a DNA polimerase 3 utilizou para iniciar todo o processo, ele está desconectado, aquele primer, da molécula amplificada, que seria o réplicon, aquela nova molécula de DNA. Então, o que a DNA ligase faz? Ela faz a ligação daquela molécula antiga com a molécula nova, a molécula que seria, lembre-se do primer, o primer vai tornar um DNA e vai formar a fusão dessas duas moléculas, através de pontes ou de ligação fosfodiéster, né? Nós vimos na aula passada também, que é o tipo de ligação que se dá entre nucleotídeos. Então, faz essa ligação. E além disso, a DNA ligase também liga os fragmentos de Okazaki, através dos mesmos tipos de ligação, que é a ligação fosfodiéster. Nós já vimos isso na aula passada, beleza? Então tá bom, se eu falei rápido demais, vocês voltem no vídeo aí. E qualquer dúvida, se eu falei errado, vocês falem em comentário, mande no WhatsApp ou manda no Virtual IF, ok? Próximo processo, então, transcrição. Então, lembre-se, replicação é DNA originando DNA. Transcrição, que é esse processo aí, é obtenção de RNA a partir de molécula de DNA, beleza? Então, olha isso aqui. Lá tinha um monte de enzimas e tudo mais. Aqui nós vamos colocar só uma para simplificar, porque nosso enfoque principal vai ser para simplificar a compreensão do processo, né? Mas em procariotos. Apesar que tem pouca variação no processo de transcrição quando comparado com o eucarioto. Mas vamos lá, comparando aí, ó. Você lembra-se que lá foram várias enzimas que nós falamos, né? Aqui não. Aqui quais são as proteínas que temos? As enzimas que nós temos aqui. Nós temos ali, ó, somente a RNA polimerase. A RNA polimerase. Então a RNA polimerase, ela se encaixa numa região específica do DNA para fazer o processo de transcrição, que é a obtenção de uma nova molécula de RNA, certo? E aí vem uma questão. Porque lá no processo anterior, que era a replicação, era obtida uma molécula de DNA, né? Mas a DNA polimerase 3 tinha que encaixar na posição específica, que essa posição específica era o primer, e esse primer é sintetizado pela primase. Entendeu? E onde a RNA polimerase vai se encaixar? Então, diferentemente do processo de replicação, na transcrição, a RNA polimerase, que é a única enzima que nós vamos enfocar aqui, ela encaixa numa dada região da fita denominado sítio promotor. Então, uma região específica do DNA em que a RNA polimerase encaixa e ali realiza o processo de transcrição, ou seja, obtenção de uma nova molécula de RNA. No processo, como vocês podem ver aqui no exemplo, aqui como vocês podem acompanhar, é justamente a nova molécula de RNA é que está em verde, certo? Então vocês estão vendo que ali é a molécula que está sendo sintetizada. Ah, mas então ali não são utilizadas duas moléculas de DNA simultaneamente? Não. Uma fita de DNA, essa fita que é utilizada para ser transcrita é denominada fita molde ou antissense. Já a fita que é a fita complementar é denominada fita sense, ok? Então lembre-se, fita molde, antissense e a outra fita sense, ok? E da mesma forma que acontece lá no processo de replicação, a transcrição também se dá da posição 5' 3'. Portanto, a RNA polimerase sempre adiciona nucleotídeos na posição 3'. Ok? Beleza? Ficou claro? Então tá bom. Será que existe diferença entre procarioto e eucarioto? Será? Lógico que existe, né?
os procariotos são bem menos complexos que os eucariotos. Porque, por exemplo, olha o tamanho do genoma de um procarioto e olha o tamanho de um eucarioto. O eucarioto é uma célula imensa quando comparado com o procarioto, né? Então, quando nós comparamos o material nuclear presente nos procariotos, ele é tão compacto que lá basicamente tem somente regiões que são 100% expressas, né? É um DNA circular pequeno, né? Que praticamente todo ele é expresso. Obviamente tem algumas regiões que são diferentes, né? Algumas exceções, mas praticamente todo ele é expresso. Já em eucariotos tem regiões que se expressam e regiões que não se expressam. Portanto, nós podemos falar que aquelas regiões que se expressam de um dado segmento de um gene são denominadas exons. Exon se expressa, né? E aquelas regiões do DNA, né, que não se expressam, chamados de introns. Então eu faço uma brincadeira, lembre-se. Exon, uma pessoa expressiva, né, espontânea, extrovertida. Então, né, então aquelas pessoas que se comunicam, falam muito, né? E já no intron, introvertida, uma pessoa mais reservada, né? Mais quieta na dela. Da mesma forma o DNA. Exon, regiões que se expressam, e intros, regiões que não se expressam. Portanto, procariotos têm praticamente só exons, quando comparados com eucariotos, que têm exons e intros, ok? Então, lá no processo de transcrição, que é o que nós estamos vendo agora, a primeira molécula de RNA obtida durante o processo de transcrição pode ser uma molécula de mRNA, pode ser uma molécula de mensageiro. Agora, quando nós falamos de eucariotos, a primeira molécula obtida durante o processo de transcrição não é a molécula de mRNA em si, porque em eucariotos tem regiões que se expressam entremeados com regiões que não se expressam, exons, introns, certo? Portanto, o que acontece então? O primeiro produto da transcrição em eucariotos é chamado de hnRNA, o RNA heterogêneo nuclear. Então, esse hnRNA, ele não pode ser utilizado de uma forma... ele não está prontamente disponível para o processo posterior, que seria a tradução. Ele deve ser processado para que, primeiro, tenha somente exons nele. Depois, ele vai ser encaminhado para o citoplasma, né, fora do núcleo. E ele não pode simplesmente chegar lá, porque se ele chegar, né, todo pomposo, é uma molécula de RNA. E na região do citoplasma tem várias enzimas denominadas RNases que degradam esse RNA rapidinho. Então o que acontece? Nos eucariotos existe um processo denominado processamento pós-transcricional. Processamento pós-transcricional. O que consiste esse processo? A molécula de hnRNA tem exons e introns. Então a primeira coisa é retirada dos introns. Retirou os introns. Agora a nova molécula somente tem exons. Depois de ter somente exons, na posição 5' é adicionada uma guanina metilada. E na posição 3' dessa nova molécula de RNA, é adicionada uma cauda poliar, que são várias adeninas seguidas umas das outras. Qual é a função de um do outro? A guanina metilada, assim como a cauda poliar, tem função de minimizar os danos promovidos pelas RNases. Então, com isso, a molécula de mRNA que irá para o citoplasma, ela tem uma viabilidade maior, um tempo de vida maior, né? E além disso, a guanina metilada tem uma função adicional, porque a guanina metilada ela tem uma certa afinidade química pela subunidade menor do ribossomo, que isso auxiliará no processo de tradução, que é o próximo processo do dogma central da biologia molecular, né? Então tem essa diferença entre procariotos e eucariotos durante o processo de transcrição, ok? Ficou claro? Então
tá bom. Então, terceiro, nós vimos replicação, transcrição e agora tradução. Lembrando que tradução é a síntese de proteínas. Síntese de proteínas é denominado como tradução, né? Então tá bom, então vamos lá. Quais são as características gerais do processo de tradução, então? Nós podemos dizer que o processo de tradução, aquelas moléculas de RNA que têm maior quantidade, que nós denominamos na aula passada, que é o mRNA, RNA mensageiro, tRNA, RNA transportador, e rRNA, que é o RNA ribossômico, eles participam diretamente desse processo, né? E vamos encontrar também regiões específicas do mRNA, denominadas códons, que na verdade é a união de 3 nucleotídeos, né? E regiões complementares a eles, denominadas anticódons. Só que os anticódons estão presentes no tRNA. Então, códons, lembre-se, é uma trinca, portanto, 3 nucleotídeos unidos no mRNA. Anticódons é uma trinca de nucleotídeos, só que no tRNA. Então, tem uma complementariedade, uma afinidade química entre eles, tá bom? Daqui a pouco a gente vai entrar mais em detalhes nisso aí. E aí, eles pensaram o seguinte, né? Ora, como que será que dá esse processo de tradução? Porque existem nas proteínas, né, 20 aminoácidos. 20 aminoácidos diferentes que podem codificar uma proteína. Porque uma proteína, como vocês sabem, ela pode ser de vários tamanhos diferentes. Mas o número de aminoácidos diferentes que podem existir nelas é 20, né? Então eles pensaram, será que existem somente 4 nucleotídeos? Será que cada nucleotídeo diz adenina, timina, guanina, citosina corresponderia a um aminoácido? Impossível, a relação é 4:20, não tem como. Mas se tiver uma associada à outra, se fosse combinação de uma com a outra, 4 vezes 4, 16, ainda não chegamos nos 20. Mas e se fôssemos 3 combinações? 4 vezes 4 vezes 4, dá 64. Então foi daí que surgiu a ideia do código genético, né? Que a unidade base do código genético, né, seria aquela trinca daquelas bases nitrogenadas que nós conhecemos, né? Então daí vem o código genético. Seria como se fosse a informação básica para que possa ser sintetizada qualquer molécula de proteína, a partir das informações oriundas lá do DNA, ok? Então vamos ver aí maiores detalhes. Então olha só, olha que interessante nessa tabela que nós temos aí. Se nós demos uma analisada rápida aí, nós vamos encontrar os 20 aminoácidos que nós já comentamos anteriormente, tá? E cada um daquela base nitrogenada presente no mRNA vai formar uma trinca. Então vamos ver lá, por exemplo, se a primeira for uracila, a segunda uracila e a terceira uracila, o aminoácido correspondente a esse códon é fenilalanina, né? Então você vai ver que diferentes trincas, nós vamos ver ali que cada uma dessas trincas elas têm o seu aminoácido correspondente, né? Nesse caso, o UU, nós falamos que é fenilalanina. E temos só de observar essa tabela, tem alguns aspectos interessantes que podemos levar em consideração aí. Vamos olhar então aqui, ó. Se vocês procurarem nessa tabela aí, você vai ver que existe aminoácido que aparece só uma vez. Vamos ver, procurar aqui, ó, nessa primeira coluna. Ó, metionina. Já vou adiantar para vocês. E na última coluna, temos esse aqui, o triptofano. Metionina e triptofano. É a única situação em que nós temos somente uma ocorrência
nessa tabela. Porque nas demais situações, elas acontecem mais repetições. E isso é interessante, porque você pode ver, por exemplo, a fenilalanina, ela aparece 2 vezes aqui, ó. Então, a fenilalanina é o aminoácido que está sendo codificado de 2 formas diferentes. Qual é a primeira? C. E isso é uma propriedade do código. Quando um dado aminoácido é codificado por diferentes trincas, né? Isso é uma propriedade denominada degenerado. Bem, podemos encontrar também outra situação interessante, porque o é fenilalanina. Tem algum outro aminoácido aqui dentro? Por exemplo, serina está aqui dentro, fenilalanina / serina? Não, não está. Toda vez que for o códon sempre será fenilalanina. E isso é uma outra propriedade do código, que ele não é ambíguo. Ok? Então, nós falamos degenerado, ele é degenerado, mas ele não é ambíguo. Ok? Viu a diferença? Então vamos lá, continuando. Tem um tal de fim aqui também, olha aqui, ó, fim. Por quê? Porque todo processo tem um início e tem um fim. Aqui nós temos um fim. Quais são esses fins, então? O A, fim. Daqui a pouco eu falo para vocês o que significa esse fim. Qual que seria o outro? G. E o último, GA. Beleza? Então são 3 pontos finais. O AG e o GA. Ah, Ramon, por que está escrito fim ali, não está escrito algum aminoácido qualquer? Porque, na verdade, esses códons, eles têm afinidade química por proteínas, denominadas proteínas de término. Essas proteínas de término, elas estimulam quimicamente, né, o ribossomo para que ele promova a lise, a separação do último transportador em relação àquela cadeia polipeptídica que está sendo formada. Daqui a pouco a gente tem mais detalhes disso daí, tá? Bem, então isso é uma propriedade. Tem um fim. Se tem um fim, tem que ter um início. Qual que é o início aqui? É a sequência AUG. Toda vez que for sequência AUG é o ponto inicial. Então, é uma outra propriedade também. Né? Então, a gente só de olhar isso daí, a gente vê algumas propriedades do código genético. Né? Então, aí, ó, código genético, propriedades ou características. É universal. É óbvio. O que é universal? Isso é muito interessante, porque se você pegar, é lógico que existem algumas exceções, né? Mas praticamente a maior parte da vida do planeta Terra é regida por esse sistema, desse código genético, né? Então, por isso dessa universalidade, dessa capacidade de se ser verdadeiro, desde bactérias, plantas e animais, que é possível uma tecnologia que é muito comum, principalmente na nossa área da engenharia agronômica, né, da agronomia, que é a obtenção de transgênico. Né? Então você consegue manipular geneticamente os organismos para que eles expressem aquelas propriedades ou aquelas proteínas, né, aquelas enzimas que eu desejo. Então é universal, funciona em toda a vida do planeta Terra. Ah, funciona com alienígena? Sei lá, eu nunca tive contato com alienígena, não conheço de alienígena. Mas provavelmente não, né? Provavelmente não. Esse daqui então é no planeta Terra. É degenerado, nós já falamos degenerado, o que é degenerado, né? O que é degenerado? Lepres? O que é? Fala aí. Tem ponto inicial, tem ponto final. Já falamos tudo isso. Unidade constituída por 3 códons, por 3 nucleotídeos, que é o códon, já adiantei, né? Estava esperando vocês falarem aí. Degenerado é aquela situação, né? Só recapitulando aí para vocês não ficarem no vácuo aí. Degenerado, para não ter que voltar o videozinho, que vocês têm preguiça de voltar. Eu manjo vocês. Degenerado é o quê? É quando um aminoácido ele é codificado por diferentes trincas. Lembra lá da fenilalanina que nós falamos? Lembrou agora, né? Tem ponto inicial,
AUG. Qual que é o aminoácido correspondente pelo códon AUG? Metionina. Tem ponto final. Quais são eles? O AA, o GA e o AG. Qual que é essa unidade constituída por 3 nucleotídeos? Que é a trinca, hein? É o códon. Não é ambíguo. Lógico, você lembra lá, nós comentamos do UU. Tinha lá no quadradinho do UU. Tinha somente fenilalanina. Não tinha fenilalanina barra serina. Lembra? Lembrou? Beleza? Próximo, então. Não tem vírgula. Ramon, você não falou. Realmente, eu não falei isso. Não tem vírgula por quê? Porque não existe nenhuma molécula química ou outra base nitrogenada cuja função seria delimitar onde começa e onde termina um códon. Não existe isso, né? A leitura sempre se dá de 3 em 3. 3 em 3. E assim vai lendo e construindo a nova molécula da proteína de interesse, né? E o último que não é sobreposto, né? O que não é sobreposto? Imagine se aqui fossem 5 nucleotídeos, né? E aqui em cima as bases nitrogenadas a eles correspondentes. Então, se a leitura deu dessa 3 aqui, acabou, pronto, não tem problema. Vai para as próximas 3, né? Mas, se fosse sobreposto, leu essas 3 e se lesse assim. E se lesse assim. Viu como que daria um sério problema? Então, na verdade, a leitura sempre se dá de 3, 3 com 3. E assim por diante. Ficou claro? Beleza? Então, não é sobreposto. Você sempre lê em trincas. Então, aí dá uma visão geral ali. Nós somos uma molécula de DNA, né? Quando DNA origina DNA, replicação. DNA originando moléculas de RNA, transcrição. Quando moléculas de RNA, junto com várias outras enzimas, produzem proteínas, né, associadas a ribossomos, né? Então, aqui é uma proteína em preto, aqui o ribossomo, subunidade menor, subunidade maior. Portanto, esse processo de obtenção de proteínas é denominado tradução. Aqui está sendo uma foto, a gente já viu isso na aula passada, de uma molécula de tRNA. Só para vocês relembrarem onde está o códon. O códon seria aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa molécula de mRNA, que é o mensageiro, tem o códon. O anticódon está onde? No transportador. Tá vendo no terminal aqui a 3? É nesse terminal 3 que vai estar associado o aminoácido. Então o transportador, nós falamos isso na aula passada, ele transporta, todo mundo que transporta alguma coisa. O transportador está levando a molécula do aminoácido, que será utilizado na formação da nova proteína, ok? Beleza. Então, o processo de tradução, então, ele pode ser dito em 4 etapas, basicamente, que é o processo de ativação, iniciação, elongação e término, tá? Eu vou ser mais sucinto possível, assim como eu tentei ser nas etapas anteriores. Ativação, se você pegar e ler rapidamente sobre ela, ela basicamente consiste em tornar o transportador apto para que ele leve o aminoácido correspondente para o ribossomo e ali seja sintetizada a nova molécula de proteína, né? Então, é mediada pela uma enzima denominada aminoácido RNA sintetase, e essa molécula, através de gatos de energia, participação do transportador, do aminoácido correspondente, né, vai sintetizar um novo transportador viável para que seja utilizado nos processos posteriores. Sinteticamente é isso. Depois temos a iniciação. Para falar da iniciação de elongação e término, vamos ver esse próximo slide aqui, que nós vamos ver que na primeira coluna nós temos o primeiro processo, na segunda e na terceira nós temos o segundo processo e na última nós temos o último processo. Iniciação, elongação e término, ok? Então, lembrando, são 4 processos. Ativação, ativar quem? O transportador. Depois que ativou, aí ele vai lá para iniciação, elongação e término. Tudo que tem um início tem um fim. Tem início, meio e fim. Então vamos para a primeira coluna aqui.
O processo de procariotos e eucariotos, ele é diferente, né? Então, portanto, eu vou tentar ficar mais no processo de procariotos, que é mais simples. Mas mesmo assim, se você olhar cada detalhe presente aqui, se eu for falar dele, vai tornar um excesso de informações que, na minha opinião, para nível de graduação, é desnecessário. Então, fixe somente naquilo que eu falar, que é o que realmente é interessante, que eu vou cobrar em prova, tá? Nas minhas provas. Então vamos lá. Olhem, lembre-se, aqui em verde está a molécula de mRNA, né? E aqui é justamente a subunidade menor do ribossomo. Então lembre-se lá que a subunidade menor ela vai encaixar no mensageiro, né? E aquele código de iniciação que é o A ou G, ele vai se encaixar justamente no sítio denominado sítio P. Porque tanto a subunidade menor quanto a subunidade maior do ribossomo tem o sítio P e o sítio A. Sítio P do peptídeo e A do aminoácido, ok? Vou fazer uma breve consideração. Você lembra que lá no processo de transcrição tinha um processamento pós-transcricional? E eu falei que a guanina metilada ela poderia fazer parte do processo para auxiliar o encaixe dessa molécula de mRNA? Pois é, ela vai facilitar o reconhecimento aqui, justamente com a subunidade menor, tem uma afinidade química. E depois que tem essa afinidade química entre a guanina metilada com a capacete com a subunidade menor, o mensageiro vai se deslocando até chegar na posição A ou G no sítio P. Tá? Fiz só um parênteses aqui para vocês lembrarem. Então, voltando aqui. Encaixou, beleza, o códon A ou G, que é o códon de iniciação. Então, vai vir um códon, o anticódon correspondente a ele. E lembre-se, o anticódon correspondente a ele trará em procariotos a formilmetionina. Mas vamos simplificar para a gente colocar só metionina, tá bom? Porque metionina é no caso de eucariotos, formilmetionina é no caso de procariotos. Mas eu vou cobrar na hora da prova só metionina, para simplificar. Então a metionina, ela é aquele aminoácido que virá devido ao anticódon. Olha aqui, ó. Se o códon ele é A ou G, qual que é o anticódon? Qual é a complementariedade química com ele? Que vai fazer pontes de hidrogênio com ele? É o AC, é complementariedade, é afinidade química. Então o transportador que está aqui, como se fosse essa cobrinha aqui, né? É lógico, uma esquematização, né? Ao esquema. Depois que ele encaixou e trouxe a metionina correspondente, o que vai acontecer? A subunidade maior do ribossomo, ela se encaixa. Então, quando a subunidade maior se encaixa junto com o transportador no sítio P, né, com o código de iniciação aqui também lá, né, esse processo todo aqui, essa reunião de várias moléculas com macromoléculas, é denominado de complexo de iniciação, tá? Então, aqui finaliza o processo de iniciação, ok? Continuando, então. Agora vai iniciar o processo de elongação. O que é elongar? Vai crescer a cadeia. Lógico, porque ela tem vários códons. Então, ali, ó, no sítio P, perdão, tinha o A ou G, trouxe a metionina, lembre-se? Então, o outro sítio que estava disponível, está no sítio A do aminoácido, ele vai trazer o aminoácido naquele transportador. Sempre tem um vínculo daquele aminoácido com o dado transportador, devido à afinidade química entre eles. Então, essa nova molécula, esse novo aminoácido trazido, vai se unir com outro aminoácido que foi o primeiro, que é a metionina. E essa união que existe entre dois aminoácidos, nós vimos lá na aula de que a gente viu? De proteínas, que é uma ligação peptídica, certo? Então, a ligação peptídica que se dá entre duas moléculas de aminoácidos, dois aminoácidos, né? Então, ali, ó, a metionina se liga quimicamente ao outro, então vai um dipeptídeo aqui, tá vendo? Ligou, fez o dipeptídeo, né? Então, o grupo carboxila se ligou com o grupo amina, aqui, ó, liberando a molécula de água, uma ligação peptídica, né? Então, aquele transportador agora não tem mais finalidade estar ali. Ele já fez o papel biológico dele, que foi ter levado a metionina. Portanto, ele depois sairá do processo como
há uma movimentação do ribossomo, da posição 5' para 3', né? Então, aquele sítio A ou G, você pode ver que ele não está mais presente no sítio P. Por quê? Aquela sequência que estava aqui veio para o sítio P e liberou o sítio A, que é o sítio do aminoácido. Então, o que vocês percebem aqui, ó? Todo transportador novo que chega aonde? Chega no sítio P ou no sítio A? No sítio A, meu filho. Por isso que é sítio do aminoácido. Não é à toa. Sítio A, aminoácido. P do peptídeo. Então, o peptídeo fica lá, da macromolécula sendo sintetizada. Então, a única exceção é lá no complexo de iniciação, que vocês viram quem o novo transportador chegou aonde? No sítio P. É a única exceção. Porque no processo de elongação, todo transportador novo chega no sítio A. E liga-se um aminoácido a outra vez de ligação peptídica. Fechou? Então, vai fazendo isso até quando, Ramon? Até quando? Até quando, meu filho? Filho, fala. Quando? Quando chegar um ponto final. Qual que é o ponto final? UAA, UAG, UGA. Então, ali, ó, última coluna. Chegou lá no sítio, o sítio A tem o códon UAG. Portanto, é o códon de terminação. Podem ser 3, lembre-se. Então chega fatores de liberação, que é um grupo de enzimas, né, que estimula quimicamente a lise, né, entre o transportador e aquela cadeia polipeptídica, ou seja, a proteína, a enzima que foi sintetizada, ok? Depois que ela promove essa lise, essa quebra, então todo o complexo se desfaz para que possa iniciar um outro processo ou não, né? Bem, pessoal, sinteticamente o processo é esse, né? É lógico que eu omiti muitas informações, mas para mim só isso daí já é o suficiente para nível de graduação. Ficou claro? Qualquer dúvida, lembre-se de mandar mensagem para mim. Então formou metionina ali, ó. Perdão, formou a proteína. A proteína é em azul, né? E ela, na verdade, é o somatório de vários aminoácidos aqui, ó. Os aminoácidos aqui, ó. Lisina, glicina, leucina, valina, lalina e histidina. Tá aí, ó. Unindo-se os vários aminoácidos, formam-se as proteínas. Nós já falamos isso lá na aula de proteína, né? Que a proteína é um polímero de subunidades menores, que são os aminoácidos. Então aqui você viu como que são sintetizadas biologicamente as proteínas, né? Que nós já falamos isso em maiores detalhes, as funções, o papel biológico das proteínas nas aulas passadas. Ficou claro então como é que é sintetizado? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí, mande mensagem no portal, mande mensagem lá no WhatsApp e até a próxima aula. Valeu, obrigado, até mais.